Que bom é estar de volta com você, desta vez para estudarmos a lição de número 9, que trata do ministério da Igreja do Novo Testamento em relação à ajuda aos necessitados. Nós trabalhamos com 3 blocos distintos nesta lição. O primeiro bloco trata da igreja cristã primitiva, como ela se relacionou com os necessitados. O segundo bloco trata mais especificamente do apóstolo Paulo, o que ele pregou e o que ele viveu nesta questão de ajuda humanitária. E, finalmente, nós não podíamos deixar de discorrer sobre Tiago, um apóstolo que teve e que tem até hoje um papel extremamente importante neste tema da solidariedade, da assistência social, da ajuda, da caridade, do amor ao próximo. Pois bem, então começando com a igreja primitiva. Os primeiros cristãos, eles seguiram a grande comissão de Jesus, que era ir por todo mundo e pregar o evangelho e fazer discípulos. E certamente esse conceito de ajudar o próximo, de amar o próximo, estava dentro, ou está dentro, da grande comissão. Grande comissão não é apenas chegar e pregar, falar de conceitos, mas é, acima de tudo, viver o evangelho como Jesus viveu. O ministério de Jesus é um ministério que pode ser resumido em pregação, ensino e cura, em todos os sentidos, ou seja, abençoando pessoas, trabalhando com pessoas. Pois bem, e os cristãos seguiram isto no seu trabalho, né? Eles levaram isso tão a sério que a gente percebe que praticamente todos os irmãos, os necessitados da igreja primitiva foram atendidos por aquela comunidade de amor e de caridade que surgiu ali, né? Claro, essa também não era uma comunidade perfeita, ela tinha lá seus problemas, e isso também nos ensina a resolver ou a fazer com que os conflitos sejam diminuídos. Quando surge um problema, por exemplo, na distribuição diária dos alimentos, da ajuda para os pobres, para as viúvas pobres, e surge uma discussão sobre como fazer isso, porque os apóstolos estavam usando muito do seu tempo para distribuírem alimentos às viúvas daquela época. Eles se reúnem, oram e o Espírito Santo os ilumina para que façam a escolha certa. Eles escolhem então 7 diáconos para fazer esse trabalho de servir as mesas, de servir aos necessitados da igreja da época. Então, perceba, a igreja primitiva ela era conduzida pelo Espírito Santo. E neste contexto surge uma personagem que o autor da lição destacou e com muita propriedade, é Dorcas, Tabita, como nós a conhecemos. Então, Dorcas, ela tem um trabalho reconhecido, de tal forma que quando ela morre, ela foi ressuscitada. Mas mais do que ressuscitada, ela foi reconhecida por todas as pessoas. A Bíblia diz que ela era uma pessoa amada, uma pessoa querida, uma pessoa que de fato exercia sua influência na comunidade. E o impressionante é que o texto de Atos, capítulo 9, verso 42, diz que quando Tabita, ou Dorcas, foi ressuscitada, Deus a ressuscitou, a fama disto correu por toda parte, e muitos creram no Senhor. Creram não só por causa da ressurreição, mas aliada a este milagre, a este estupendo milagre da ressurreição, estava o estupendo trabalho dela em ajudar os pobres, aos necessitados daquela região. Então, isso aí para nós é uma grande lição. Seguindo o método de Cristo, que é ajudar as pessoas, que é atender às necessidades das pessoas, nós vamos despertar nelas confiança em Jesus e em nós também. E isso vai abrir uma avenida para que a gente possa falar ao coração e à mente dessas pessoas com a palavra do Evangelho. Então, muitas conversões poderiam ocorrer se nós fôssemos mais bondosos, mais amigos, mais solidários. Isto ia abrir o espaço. Dorcas fez isso, e a Bíblia diz que muitos, pelo trabalho dela, creram no Senhor. Ajudar o próximo faz parte da pregação do Evangelho e abre caminho para a mensagem entrar no coração das pessoas. Bem,
O segundo bloco, o primeiro é a igreja primitiva, com Dorcas. O segundo bloco é Paulo. Paulo fez muitos trabalhos memoráveis, ele foi um grande teólogo. E ele ajudou a integrar os gentios, por exemplo, na igreja cristã. Então, além de pregador, de teólogo, ele também não se esqueceu dos pobres. Em Gálatas 2,10 diz assim: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Não apenas no discurso, mas na prática ele fez isso. Por exemplo, ele recomenda a generosidade nas ofertas, não é? Aquele famoso texto lá de Coríntios 16, onde ele fala de que devia se fazer coletas para os santos. E ele, através desse trabalho dele, ele conseguiu angariar recursos, e pela sua influência e pela sua pregação, para que o evangelho continuasse crescendo e as ofertas chegassem ao seu destino e atendessem muitas vezes necessidades reais dos membros da igreja que estavam passando por necessidades, né? Em Romanos, nos 11 primeiros capítulos, ele trata da teologia da salvação. Mas, a partir do capítulo 12, ele entra em detalhes práticos da vida cristã. E entre eles, ele está falando de ajudar os necessitados, de atender aqueles que têm dificuldades, de ser solidário, de exercer amor e solidariedade com as pessoas. Então, perceba, Paulo é um exemplo, não só como teólogo, não só como um teórico da fé, mas também como alguém extremamente prático. Por último, então, o terceiro e último bloco da nossa discussão hoje é Tiago. Bom, Tiago não podia ficar de fora. Se você fala de Novo Testamento, se você fala de amor, se você fala de caridade, de boas obras, você não tem como escapar da realidade dos escritos do Tiago. Tiago, ele enfatiza essa questão do foco da religião. E para ele, sendo muito prático, o que importa é que a religião que é pura e duradoura aos olhos de Deus é justamente a religião que cuida dos necessitados e oprimidos, e é uma religião que resiste às influências corruptoras da sociedade ao nosso redor. Boas obras, para Tiago, são a verdadeira manifestação da fé, né? A velha colocação, e sempre correta, que sempre fazemos, né? Como é que mostramos a nossa fé? Pelas nossas boas obras. As boas obras são a prova da nossa fé. As boas obras não nos salvam, mas elas são o resultado da salvação na nossa vida. Quando ajudamos o próximo, estamos de fato fazendo a obra de Jesus e respondendo com amor ao amor de Deus, à graça de Deus que já operou em nossa vida, e pela motivação certa, pelo motivo correto, estamos fazendo isso com as pessoas também. Então, fique aí na sua cabeça com 3 blocos essa semana. Primeiro, a igreja primitiva, com ênfase na questão da escolha dos diáconos para atender as mesas, para ajudar os necessitados, uma igreja organizada para salvar e ajudar. O caso de Dorcas, que é muito importante também nessa história, um exemplo forte, um exemplo bom. Depois fomos para Paulo e finalmente terminamos com Tiago e essa importância da fé que é provada pelas boas obras. Para terminar, uma perguntinha que pode ficar para você pensar com o seu pessoal aí da unidade da Escola Sabatina, né? A sua igreja local, vamos pensar na sua igreja, na nossa igreja local. Ou, mais especificamente, vamos pensar na nossa unidade da Escola Sabatina, que é onde nós podemos comandar. O que ela tem feito? Quais são as medidas que nós podemos tomar para essa unidade se tornar mais parecida com a comunidade descrita no livro de Atos, a comunidade cristã? Essa comunidade que vivia em comunhão com Deus, mas vivia também em comunhão com as pessoas, de oração, de ajuda aos necessitados. Como é que nós podemos tornar essa nossa pequena comunidade da classe da Escola Sabatina, da unidade da Escola Sabatina, mais parecida com a igreja cristã primitiva? Que Deus abençoe. A gente se encontra na semana que vem. Até lá.